Buenas primatas hominídeos, estamos começando o segundo episódio do podcast Polegar Opositor. Diretamente da sala 25 do Colégio São Judas Tadeu, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. E este programa tem o patrocínio, o apoio do Universitário Lindóia, Shopping Lindóia, da Ludic English Schools e da Muda, Consultoria Científica e Desenvolvimento Pessoal. Quero dar as boas-vindas a todo mundo que está nos ouvindo, seja onde estiver, no momento que estiver. Então pode ser bom dia, pode ser boa tarde, pode ser boa noite, não é mesmo? Todo mundo que está aí curtindo, que curtiu o primeiro episódio, que interagiu conosco nas redes sociais, mas muito obrigado mesmo. E nós queríamos começar dizendo a importância desse espaço aqui, falando que este espaço, na verdade, é construído e produzido dentro da escola, da instituição educacional São Judas Tadeu. E por isso nós queremos, inclusive, agora aqui, abrir um espaço para falar um pouquinho da escola, tá? O Colégio São Judas Tadeu, então, do ensino infantil ao ensino médio, o colégio valoriza a individualidade e contribui na formação integral de cada aluno há 73 anos. E as matrículas 2020 já estão abertas. Para maiores informações, entra agora em contato pelo WhatsApp ou ligue para 9892 260286, pois as matrículas 2020 já estão abertas. E, além do colégio, nós temos aqui neste espaço maravilhoso a nossa faculdade. E se tu tem interesse em cursar administração, ciências contábeis ou direito, nas faculdades São Judas Tadeu você aplica todo o conhecimento acadêmico em atividades práticas. As inscrições para o vestibular podem ser feitas online pelo site saojudastadeu.edu.br ou pelo setor de atendimento da instituição no número 3340 7888. E eu queria destacar agora algumas datas importantes que o Colégio São Judas Tadeu vai produzir, né, alguns eventos ligados a projetos da escola que vão acontecer nos próximos dias, tá? Então nós temos no dia 19 de outubro o São Judas na Praça, no Parque Germânia. Nós vamos ter o São Judas no Palco, que serão 2 espetáculos, no dia 31 de outubro e no dia 1º/11, com a peça A Ilha, no Teatro de Arena de Porto Alegre, na Avenida Borges de Medeiros, 835. 8h30 da noite, os 2 dias nesse mesmo horário, a R$20 o ingresso, né, para te poder assistir essas 2 peças diretamente com os alunos. Consegue comprar esses ingressos com os alunos e com o pessoal que toca o projeto, tá? E além disso, nós temos também um outro importante projeto da escola, que é o Sarau Literário, que vai se apresentar no dia 7 de novembro, na Feira do Livro de Porto Alegre, e no dia 27 de novembro, na Livraria Cultura. E agora, meus amigos e minhas amigas, nós temos que apresentar um convidado. Nós temos um convidado especial aqui na nossa mesa, no segundo episódio do Polegar Opositor. E eu gostaria que ele desse aí o seu alô. Professor Fernando Esteves, por favor. E aí, pessoal, eu sou o professor Fernando Esteves, eu dou aula de filosofia aqui no São Judas e quero ver se consigo dizer uma ou outra coisa interessante aí para ver se a gente mexe um pouco nas coisas. Se tu disser 2 coisas interessantes, já valeu. Mais que isso é só lucro, cara. Muito justo. Vamos lá, seguinte, vamos seguir então a apresentação aqui, porque essa mesa que tem que se apresentar. Então eu vou passar rapidinho aqui a bola pra galera ir se apresentando, dar um oi geral aí pro pessoal que tá nos ouvindo. Buenos dias, meu nome é Arthur e Coringa é o melhor filme do ano. Oi, tudo bom? Eu sou a Laís e tudo bom. Oi, eu sou a Júlia e hoje a gente vai falar sobre sustentabilidade. Oi, é a Marcela e sei lá, cara, eu não tenho nada pra falar. Olá, seres humanos, meu nome é Marcos Henrique e eu sou o cara que cagou com os plânctons sem querer. Então, primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa a todos os professores de biologia e a galera aficionada por
biologia de oceano, eu não sei o nome disso. Mas, assim, gostaria de dizer e ressaltar que o meu conhecimento sobre plânctons é inteiramente baseado em Bob Esponja. Então, peço desculpa a todos, ok? Tchau. Oi, eu sou Gabriel Veronese e só para reforçar, Coringa é o melhor filme do ano. Eu sou Gabriel Galvão e eu não vejo a hora de ir pra Marte. Olá, amiguinhos, eu sou a Luísa e tu já leu o teu PDF do Karl Marx hoje? Fala aí, galera, aqui é o Davi, seguindo sempre na produção técnica aqui, e que a força esteja convosco. E seguinte, como alguns aqui na mesa falaram do Coringa, já vou dar um spoiler aqui rápido. Falaremos de Coringa nesse episódio, lá no final, então não saiam daí porque a gente vai falar de Coringa e eu já deixo aqui o link, não, o gancho para que no final do episódio falaremos de Coringa. Mas antes de nós avançarmos, o Davi vai ter que responder um negócio aqui que apareceu essa pergunta nas nossas redes sociais lá. Davi, me diz aí, por que polegar opositor? Então, né, nós estávamos aqui no brainstorm, na primeira reunião do podcast, e ficamos pensando algo que nos unia, né, e ao mesmo tempo algo que nos diferenciava. Então, o polegar opositor surgiu assim, né, porque o polegar opositor é este movimento de pinça que nós fazemos, né, e com o dedo polegar e o dedo indicador, né? Então, este movimento está presente aí nos primatas hominídeos, por isso que o professor Rafael começa com essa abertura maravilhosa, né? E ele foi uma das coisas que nos proporcionou o nosso telencéfalo bem desenvolvido, quer dizer que a nossa capacidade de discutir aqui só é possível porque em um determinado momento da nossa evolução nós tivemos um polegar opositor. Então, sim, meus amores, nós temos aqui um bando de cabeças pensantes com polegares opositores. Grande presença, uma explicação dessa, hein? Que fenômeno. Seguinte, agora a Laís ela vai nos passar, antes de avançarmos para os nossos blocos, um resuminho do que rolou nas nossas redes e também divulgar as nossas redes, né, Laís? Exatamente. Então vamos lá. Bom, meus caros ouvintes, no nosso Twitter, @poliopositor, postamos perguntas, enquetes, mas o mais importante, temos algumas notícias polêmicas. Então, por favor, vem debater conosco, segue lá, @poliopositor. É rapidinho e assim você fica por dentro de tudo e até ganha alguns spoilers. No nosso primeiro episódio, colocamos 2 enquetes. A primeira, a escola de hoje é o suficiente para a nossa geração? A maioria das pessoas disse que não. Talvez algo a se pensar, não é mesmo? A segunda, vale a pena discutir transgênicos? Temos uma maioria dizendo que sim, as pessoas querem debates. Olha, debates. Inclusive, bom lembrar, né? O nosso Twitter é um canal justamente que a gente quer possibilitar a interação com a galera. Então, por favor, gente, mandem recados, mandem sugestões, mandem perguntas e até se tu quiser mandar um beijo pro teu namorado ou pra tua namorada, é um espaço que também pode rolar. A gente pode desenvolver um bloco aqui do recadinho de amor, tá? Não tem galho, não tem problema, porque o negócio nosso aqui também é construir o amor para todos os lados, tá? Temos também alguns comentários, mas queremos muito mais. Então postem o que acharem, sigam a gente no nosso Twitter, no YouTube e no Spotify. Vou lembrar mais uma vez, @poliopositor. E também temos o nosso e-mail, podcast@saojudastadeu.edu.br. Agora temos uma hashtag que bombou no Twitter esta última semana, que foi a hashtag do Dia dos Professores. Bom, o que dizer sobre isso? Primeiramente, um feliz Dia dos Professores para aqueles que dedicam sua vida aos alunos e escolhem como ofício o ensino. O Brasil, infelizmente, não é o país que mais valoriza os professores. Bem longe disso. Mas nós aqui estamos sentados nessa mesa, valorizamos os educadores e agradecemos pelo seu tempo, amor e dedicação. Obrigada por serem as pessoas maravilhosas que vocês são, por nos ensinarem muito mais do que matérias sobre gerúndio, plânctons e feudalismo. Obrigada por me ensinarem a viver e feliz Dia dos Professores, um dia que deve ser celebrado por todos. Só pra dizer que esse texto não é meu, eu juro que eu tentei fazer, mas não deu certo. Daí a Gi, que infelizmente não pode estar conosco, que fez ele. Muito bom, adorei, obrigado pela parte que me toca. E tu falou uma coisa importante agora. Nós temos algumas ausências na mesa por questões de força maior, né? Nós não temos hoje a Giovana Bica e também não temos o Tosi, o Matheus Tosi, por questões força pessoais maior de cada um, enfim.
mas estão aqui em pensamento e energia positiva. Com certeza. E em texto. Isso, em texto, é verdade. E outra coisa importante que eu esqueci de falar aqui, lembrar, convidar e pedir que todo mundo curta o nosso canalzinho do YouTube lá, porque isso é importante para nós crescermos também nessa plataforma, e dizer que esse podcast aqui já tá em um monte de plataforma, né, Davi? Então, se vocês quiserem procurar lá, o Davi até pode dar umas dicas aí de quais são as plataformas. Te liga então, nós estamos lá no Spotify, que é a nossa principal, mas também estamos agora no Google Podcasts, no iTunes, né, que são as mais conhecidas aí. E se tu quiser saber mais um pouquinho, mais alguma coisa de plataforma que tu usa e talvez a gente esteja, por favor, entre em contato com a gente por qualquer uma das nossas mídias. Então é isso aí, é Spotify, YouTube e todo o resto que tu possa imaginar. E agora, nós vamos para aquele bloco que não é ou não são fake news. E, neste bloco, desta vez teremos, nos abrilhantando com as suas falas, Marcos e Marcela. Por favor, contem pra gente aí o que não foi, ou o que rolou essa semana, ou nessas últimas semanas, que não foi fake news. Olá, eu sou o Marcos. E eu sou a Marcela e a gente vai falar o que não é fake news. Essa semana foi implorado que a gente falasse sobre o Equador, então a gente teve que fazer uma pesquisa e foi bem complicado, porque foi difícil de entender um pouco do que está acontecendo. Então eu tive que pedir ajudas para universitários da escola para poder ensinar o que estava acontecendo direito para mim. Então, começou a ter uma grande questão de manifestações no Equador por questões de aumento da gasolina. E, com esse aumento, acaba trazendo muito prejuízo para as pessoas. E esse aumento traz com que não só o preço da gasolina em si, mas todas as outras coisas que envolvem aumentem também. E também isso trazia problema para os indígenas, que foi que a professora de geografia ressaltou bastante para mim, que os indígenas, acabavam mais se danificando nessa situação. Então, começou a ocorrer diversas situações de manifestações para apoiar tanto os indígenas quanto o pessoal de esquerda que não estava gostando da situação, assim. Acho que é importante até colocar só uma questão que é essencial assim, de se destacar, que para além da questão dos combustíveis, enfim, nós temos toda uma disputa e uma discussão lá sobre as políticas. Sinal, estamos dentro do colégio, né? Isso é legal. Todas as questões ligadas às políticas neoliberais que estão sendo aplicadas naquele país e justamente a revolta e a oposição a esse processo foi deflagrada a partir disso, né? E aí o aumento dos combustíveis foi o estopim. E às vezes eu me pergunto, será que o combustível lá está que nem aqui, que é R$5 o litro? Talvez seja até menos, né? Mas lá estão revoltados. Aqui a galera tá meio que anestesiada, parece. Isso é viagem porque parece também bastante com a situação que rolou na França há um pouco tempo, né? Verdade. Aqueles protestos, tudo. Que tinha a ver também com essa relação combustível. Mas tu falou neoliberalismo? Como assim? Neoliberalismo. Em relação ao preço? As políticas neoliberais que o FMI, de certa forma, está implantando lá. Ah, entendi. Não, interessante. Bom, vamos partir agora para notícias mais interessantes. Não mais interessantes, mas eu adoro fazer polêmica. Perdão, mas vamos para notícias mais felizes, ok? Bom, a NASA anunciou essa semana os novos modelos de trajes espaciais. São bem bonitos, os trajes da missão Artemis, que é a missão que vai levar o homem de volta à Lua. E as mulheres também. E as mulheres, exato. Eu falo homem da... Entendi, eu tô brincando. Tu entendeu, né? Falar em mulheres, inclusive, eu já ia falar isso. A NASA anunciou que, eu acho que nesse mês, eu não me lembro direito. Entre hoje e amanhã. Entre hoje e amanhã, tu viu a notícia? Eu vi a notícia hoje. Então, entre hoje e amanhã... Hoje, no caso, é dia 17 tanto faz, de não tem outubro. dia na estação... Tá, mas assim, o que eu quero dizer... nossa, não deixa nem eu fazer. Vai, relaxa. Tá, assim,
A NASA anunciou que a primeira missão extraveicular só de mulheres ocorrerá entre hoje e amanhã, ou no meio termo lá no espaço. Inclusive, Na eles ISS. anunciaram como a primeira caminhada feminina. Missão né? extraveicular. o nome disso. Exatamente. Spacewalk. Vai acontecer com a astronauta Christina Koch, que é canadense, e a Jessica Meyer, que, se eu não me engano, é americana. E o objetivo da missão é trocar o módulo de carregamento das baterias do painel solar. Há mais ou menos um mês atrás, a galera trocou as baterias e eu acho que, creio eu, que deve ter requisitado muita corrente e ferrado com o módulo que já tinha, tipo, muitos anos. Era bem velhinho até, pra falar a verdade. Legal, né? As mulheres não só estão conquistando o mundo, como também o espaço. Mas fala sério que a NASA demorou bastante, né? Pois Tipo, então, os russos já estavam mandando mulher pro espaço há muito verdade. tempo antes. Seguinte, gente, então tá, vamos seguir para o próximo bloco e vamos falar um pouquinho de sustentabilidade. E neste bloco, o bloco Dedo Verde, bloco que discute e debate a sustentabilidade aqui no Polegar Opositor, nós teremos dessa vez a Júlia Antunes e o Gabriel Veronês para trazerem algumas informações, conteúdos e debates sobre o tema. Por favor. Opa, Gabriel aqui. Júlia? Tá, então, para começar a falar sobre sustentabilidade, a gente vai começar falando sobre um artigo que foi publicado no último dia 17 de setembro, que foi publicado pelo Ministério da Agricultura, e que fala a respeito da inserção de 63 novos defensivos agrícolas, que em sua maioria, na verdade, são genéricos e não com compostos ativos. E o objetivo deles é exatamente fazer com que entre no mercado novas toxinas, e em troca das antigas, obviamente, e sendo elas menos prejudiciais tanto ao meio ambiente quanto à toxicidade delas. A alteração do nome agrotóxicos para defensivos é relacionada ao fato que essa nova rotulagem vai gerar uma melhor aceitação dos produtos, principalmente no cenário internacional, onde a maioria dos países adota pesticidas e derivados. Neste ano também, todos os produtores que foram registrados, 300 deles são genéricos e apenas 15 apresentaram novos componentes. E além disso, essa maior utilização dos genéricos possibilita uma maior quebra de monopólio e possibilita também uma livre concorrência. Então, eu queria fazer um comentário rápido sobre isso, porque o cara olhando assim por um viés ambiental, assim, ambientalista, sei lá, parece ruim, né? Porque a gente tem um maior número de agrotóxicos sendo usado, a gente não quer isso, né? E até parece que essa coisa de trocar por defensivo é uma forma de enganar, assim, entre aspas. Assim, de né? deixar mais aceitável, não tão aterrorizante para os ingênuos. Mas eu também trago um outro viés, que é o viés daí produtivo, né? Porque daí, eu honestamente, eu não sou muito a favor, assim, dessa visão, dessa troca e dessas aceitações, assim. Mas, comercialmente falando e monetariamente falando, isso traz uma certa vantagem aí, porque a galera com mais possibilidades vai ter mais acesso a dinheiro para comprar esse defensivo. Sim. E isso vai melhorar muito a produção aí para a galera, né? Então, enfim. Isso vai ajudar os produtores melhores a não precisarem... a ideia é não precisar utilizar esse... Não precisarem utilizarem os piratas, assim. Exatamente, isso. Os totalmente ilegais. Isso aí. Mas o que eu vi nessa lista dos 63... grande parte era banida pela... Não grande parte, alguns eram banidos pela União Europeia e por base da Anvisa. Alguns deles têm como é que é? Toxicidade, uma tabela muito grande. Uhum. Eu não sei, eu não sou nenhum químico, eu não sei como é que isso vai funcionar. Provavelmente não vai ser uma alteração totalmente mortal nas plantas, mas já é algo. Até interessante, Gabriel, porque esse debate sobre essa questão teve sendo pautado tanto no Senado quanto na Câmara de Deputados Federal, né? Foi aprovado. Exatamente. Então, esse debate ele está colocado para além até, né,
desse debate apenas ligado a uma questão mais técnica, mas tem um debate político muito forte em cima disso e de quanto que isso pode ser prejudicial ou não, né? Então acho que a gente tem que estar muito esperto também. Esse é o debate que a gente tem que tomar cuidado para ver se realmente está acontecendo, né? E se não é uma coisa extremamente baseada em lucros ou que pode vir a ser prejudicial. O interesse político dessa questão dos defensivos é muito mais por uma questão de grana, de liberação de financiamento, dos bancos estarem liberando muito mais dinheiro, porque agora tu tem essa livre concorrência, que nem tu falou, né? Então o produtor em si, ele vê uma oportunidade nisso. Sim. Né? O cara que está lá na lavoura, tem que sempre tá ponderando. Exatamente. Agora a gente tem que ponderar o quanto que isso vai impactar na nossa alimentação e futuramente em relação a isso. Né? É tipo o carvão, é barato, gera energia, mas é extremamente poluente. Então, sempre tem um lado ruim. Sempre tem o lado positivo e o lado negativo. A gente tem que saber ponderar e principal, e aqui fica o recado também para quem está nos ouvindo, né? Refletir sempre é essencial. Mas o professor Davi, quer falar um pouquinho sobre o NUS. Então, né, galera, a gente falou no episódio 1 que a gente tinha entregue uma carta, então, para a mantenedora aqui sobre as ações que vão ser tomadas aqui na instituição. Então, ficou decidido a partir dessa última reunião, então, que o foco vai ser uma coisa que nós já deveríamos ter feito há bastante tempo, mas vamos, então, retomar a gestão do lixo aqui da nossa instituição, que ainda tem alguns problemas. Então, a partir de agora, a gente já está com um calendário de ações aí que em breve vocês vão ficar sabendo mais coisas, mas a partir de agora e meta para 2020 é justamente fazer a melhor gestão do lixo aqui da instituição, que não se fala nem mais lixo, é resíduos sólidos, né? Então melhor gestão dos resíduos sólidos aqui. Vamos seguindo, Rafael. Muito bueno. Eu queria agora convidar todos que estão ouvindo, mas também meus companheiros e companheiras de mesa. Vamos falar de Enem vestibular? E esse momento especial, que é o nosso momento Aprovados, é justamente um bloco, um espaço que tem apoio e patrocínio do Universitário Lindóia, um grande apoiador e um grande parceiro aqui no Polegar Opositor. Então a gente já quer, nesse momento, também agradecer a força e o apoio que eles têm nos dado. Obrigado, Universitário Lindóia. E este momento, o bloco Aprovados é o bloco Momento Universitário Lindóia Aprovado, certo? E este bloco, como a gente já explicou no outro episódio, é um bloco construído justamente pelos nossos alunos do terceiro ano do ensino médio, da terceira série do ensino médio, que estão mais diretamente envolvidos com essas demandas, né, de Enem e vestibular. E é justamente a partir desse pressuposto que a Luísa e o Gabriel Galvão vão falar um pouquinho para nós sobre essas questões. Opa, tudo bom? Seguinte, eu queria conversar com vocês que um assunto que eu citei no programa passado, que são as mudanças da prova da PUC, né? E essas mudanças são tipo meio de vamos diferenciar ela de todas as provas de vestibular que vão acontecer aqui no sul do Brasil, pelo menos, que vão ser 30 questões de matemática e a língua estrangeira e português, só 30 questões para isso, e 20 questões da área escolhida pelo aluno. A prova só vai acontecer num dia. E eu queria entender a opinião de vocês sobre isso. Vocês acham que é uma prova melhor, por exemplo, que da URGS, que são dois finais de semana, muito mais questões que o Enem, que é 90 questões para dois finais de semana também. Queria saber, é melhor, é pior? Vocês acham que ajuda o aluno, que diferencia mais? Tia, o que eu vou te dizer? A gente vai passar agora, e vocês vão viver isso nos próximos anos, um momento de reestruturação da educação. E parece que o vestibular, essa mudança de prova parece que acompanha isso. Na minha opinião, cara, é muito honesta a minha opinião, assim, o vestibular, o da PUC, em relação ao URGS, eu acho que não são comparáveis, assim. Eu acho, claro, uma prova mais fácil, né? Obviamente, assim, tu te prepara, né? Não, vou escolher biologia, então estudo só isso e deu pra bola pra mim, porque biologia pra mim é o que faz sentido. Agora, isso pra mim também tá no modelo de, tipo, da questão pública ou privada também, né? Pra mim perpassa por isso, né? Porque a URGS tem tem que ter um critério seletivo um pouco maior. E acho que me parece que a forma que eles encontraram de fazer isso é com uma prova mais longa também.
Então, isso porque a concorrência é maior, né? Ninguém está afim de pagar a universidade, a bem ver. Então, eu acho que perpassa muito por isso também. Me parece uma forma de reestruturação da educação também, já que a partir desse novo modelo, né, de BNCC nova aí, que a gente vai passar, vai ser a tendência que os alunos de ensino médio escolham algumas das disciplinas, logo que se escolha no vestibular também o que tu quer fazer na prova, né? Mas eu acho que eu não sei se a URGS acompanha esse modelo assim tão rapidamente ou de maneira tão curta que nem a PUC fez. Mas é uma percepção bem minha, assim. Eu acho que facilitar uma prova de vestibular deixa mais difícil para os alunos, porque quanto mais fácil ela for, menos tolerável a erros ela é. Se antes tu podia acertar 10 questões específicas ou 15, agora tu vai ter que acertar 25 ou 26, porque todo mundo vai acertar. Todo mundo que estiver fazendo essa prova vai se focar nisso. Então, vai ser uma prova mais difícil para as pessoas passarem, justamente por ela ser mais fácil, né? E eu acho que é difícil a URGS acompanhar isso também. Nesse sentido, eu até diria isso. Eu acho que um elemento interessante e curioso até, também é o que o Davi falou, né? Como que a PUC respondeu rápido a essas mudanças que têm acontecido e têm sido debatido na educação, como por exemplo a iminência, né, de se colocar em prática a nova BNCC, e de certa forma esse vestibular da PUC nos parece já ser uma resposta a isso. E aí eu vou na mesma linha do que o Fernando falou. Eu acho que a URGS demorará mais tempo para adaptar ou para pensar isso, mas também vai depender de o quanto efetivamente essa BNCC vai se colocar e vai realmente começar a transformar os processos, né? Até mesmo para nós professores, isso ainda é um processo que está em formatação. A gente ainda está construindo, a gente está pensando, a gente está refletindo, né? Todos aqueles envolvidos com a educação enquanto profissionais estão pensando isso e formas de colocar isso em prática. Então, é interessante ver que o vestibular da PUC já está dialogando de alguma forma com isso. Agora, se vai ser mais fácil ou mais difícil, é só depois que a gente pegar a primeira, a segunda prova para ter uma ideia de como isso vai funcionar e ver como é que os alunos também vão se adaptar a isso, né? E o Enem, ele não muda também? Ele demora demais ou ele continua assim para sempre? Eu acho que o Enem seria o primeiro, deveria ter sido o primeiro a mudar. Uhum. Porque é um órgão do governo, é do governo, né, cara? Sim. Então, assim, se o governo implantou a nova BNCC, ele deveria ter vindo com um modelo, e é uma crítica até pesada que eu faço. Na minha opinião, o Enem deveria vir... Bom, talvez ele venha com a implantação das escolas agora, né, disso. Talvez não tenha sido por causa disso ainda. Mas o Enem, ele deve mudar, ou pelo menos deveria mudar, junto com a implantação da BNCC, porque, ora, se o governo está propondo uma nova forma de educação, que se pense na nova forma de avaliação também, né? E também é importante colocar que essa BNCC que vai ser colocada em prática, ela tem um prazo, ela não vai ser colocada em prática de uma hora para outra. Então ela tem um tempo, e aí também esse tempo pode ser um tempo em que o Enem vá se adaptar. Porém, é importante dizer que a gente não sabia nem de que forma o Enem aconteceria esse ano, né? Porque há pouco tempo atrás é que o ministro veio falar que o Enem vai sair realmente, tal, porque eles começaram a perseguir lá algumas perguntas, dizer que as perguntas eram tudo mal, enfim. Vamos e viemos, né? A gente tem que ter muita seriedade no debater o Enem, porque, convenhamos, esse ano, se eu não estou enganado, as duas pessoas que coordenavam o processo que gerencia o Enem, por exemplo, foram demitidos ou pediram demissão, se afastaram do governo. Quer dizer, realmente estava uma confusão. E agora, uma semana atrás, eu acho que o ministro realmente veio a público e falou que vai sair o Enem, efetivamente. Lá está uma bagunça aqui, meu Deus. Pois é. Então, né? Falando do vestibular da PUC de Medicina, ele é um vestibular diferenciado. Ele tem 70 questões, os outros têm 50, né? Ele tem 70 questões, sendo delas 40 específicas. Então, é aquela velha história, bicho médio que lute. Falando de medicina e vestibular, eu peguei uma colega muito estudiosa, a Rafa, que está estudando para passar no vestibular esse ano. Então, ela vai nos contar um pouquinho de como foi a experiência dela fazendo o terceiro ano e cursinho, e estudando para o vestibular, enfim, vivendo a vida esse ano que está quase acabando. Oi, gente, eu tô aqui com a Rafaela. A Rafa tá no terceiro ano do ensino médio e ela também faz cursinho à tarde. Ela quer fazer medicina na URGS, e então ela vai nos contar um pouquinho de como tá sendo a vida dela no terceiro ano, no último ano da escola, e se preocupando com o vestibular. Fala aí, Rafa. Oi, gente. Eu vim aqui para falar sobre o vestibular, o cursinho, como eu fazer cursinho de tarde. Essa foi uma decisão minha que demorou bastante tempo para ser levada. Eu tive que pensar muito antes
sobre como seria fazer o terceiro ano e o cursinho, se eu ia querer focar só na escola e aproveitar o terceirão, ou se eu já querer me dedicar para passar em medicina. Eu decidi fazer o cursinho porque mesmo que passar em medicina seja muito difícil, eu sabia que fazer o cursinho já ia agregar alguma coisa para minha jornada em busca da aprovação. Então, essa decisão foi complicada, né? Porque eu tive que abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, tal dia a gente vai ter alguma coisa, algum trote, alguma coisa assim. E aí eu acabei tendo que estudar mais, fazer trabalhos e não consegui participar. É uma decisão difícil, mas eu acredito que tenha sido uma decisão que vai ser recompensadora no vestibular, porque eu acho que ajudou bastante fazer o cursinho. Então, Rafa, quais foram tuas maiores dificuldades nesse ano, tanto para estudar quanto para, né, viver a vida? Eu acho que a maior dificuldade foi a carga intensa de trabalhos que o colégio dá, porque fazer cursinho e estudar ao mesmo tempo é complicado no sentido de que tu vai pro cursinho, tu absorve uma aula muito intensa, e aí tu tem que chegar em casa e fazer exercícios do cursinho. Só que com a escola, isso é uma coisa que acaba não acontecendo, porque por falta de tempo mesmo. Tu não consegue chegar do cursinho e fazer um trabalho da escola e ainda assim conseguir fazer todos os exercícios do cursinho. É uma coisa bem difícil. Então, tu tem que acabar optando por passar de ano na escola, né? Até porque a escola é a base pra te chegar no cursinho muito bem. Então, eu acho que tu tem sim que se dedicar mais pra escola. Sim, é verdade. Eu também tô fazendo cursinho e também tá sendo assim, complicadíssimo, mas vamos que vamos. Quais são tuas expectativas com o Enem desse ano e a prova da URGS? Eu tô chegando, assim, não dá pra se dizer confiante, né? Mas eu tô chegando nervosa, porque eu acho que é um sentimento de todo vestibulando. Porque tu estuda, e aí tu faz simulados, e aí tu não sabe o que te aguarda, o que vai vir pela tua frente, se o que tu estudou vai cair, se vai cair muito, se vai cair pouco. Aí acho que é mais um sentimento de nervosismo, assim, pela prova, porque tu nunca sabe o que vem pela frente. Apesar de toda a preparação, tu nunca sabe. É verdade. E qual a tua dica, teu conselho pra quem tá no segundo ano aí? Quer já entrar nesse ritmo de vestibular logo no terceiro ano, de fazer cursinho e escola e tal? Minha dica se concentrem muito nas aulas, prestem muita atenção. Eu vou dar essa dica até para quem tá começando o ensino médio. Prestem muita atenção nas aulas, se dediquem bastante, façam as provas para valer mesmo, estudem. Estudar é a chave. Se tu tiver uma base boa no ensino médio, tu vai chegar no cursinho muito mais preparado. E tu vai chegar sem esses déficits que a maioria das pessoas tem quando chega no cursinho. Então, vai ajudar muito já. A dedicação na escola, para mim, é a chave para te chegar bem no cursinho e conseguir aproveitar bastante. É verdade. Muito bem, Rafaela. Muito bem colocado. Então é isso. Tchau, galera. Beijos. Tchau, Rafa. Manda um beijo pra alguém. Tchau. Beijo, galera. Abraço pra vocês. Querida. Tchau. Então é isso aí, galera. Esse foi o papo da Rafa. Pegar como experiência, né? Quem deseja fazer um curso mais difícil, numa federal como ela, tem que começar a se preocupar com o vestibular desde cedo. Infelizmente, é o sistema. Então, é isso. É isso. Grande presença. Então tá aqui, ó. Quero saber se a galera tá preparada, porque agora chegou o momento, o grande momento de colocar o dedo na cara. E o nosso bloco, dedo na cara do polegar opositor, é o momento em que nós vamos aprofundar então o debate principal do nosso episódio, que é o seguinte: qual é o tema deste episódio, do nosso bloco principal, bloco dedo na cara? Será que as mídias, de forma geral, elas influenciam no comportamento humano? Essa é a problemática e a pergunta que nós vamos fazer e tentar, não sei se conseguiremos, mas tentaremos respondê-la. Vamos refletir bastante devagar, mas a gente quer discutir isso. Qual é a influência que as mídias têm no
comportamento humano. E para isso nós temos um áudio, não é, Davi? Um áudio que vai dar início ao nosso debate. E o Davi até pode apresentar, eu acho, quem é que gravou esse áudio e qual é o teor, né, que esse áudio, do debate que esse áudio vai trazer, que vai ajudar a gente aqui a construir o debate. Nós temos também a presença do professor Fernando, que veio especialmente e excepcionalmente para dar a sua contribuição a este debate. E o Fernando está aqui já afiando as unhas, preparando, se aquecendo e tal para o debate. Fala aí, Davi. Então a gente tem aí a presença de um grande amigo meu, que é psicólogo clínico, sócio fundador da clínica Mova, especialista em terapia cognitiva comportamental, mestre em psicologia e sexualidade, colaborador da NAPSE, Núcleo de Atendimento e Promoção de Saúde em Sexualidade, e membro do corpo docente de professores de psicologia da Sezuca. O cara é um monstro, é o Léo Azevedo, um amigão nosso, né, meu, do Fernando aqui, de longa data, de RPGs e afins, que carinhosamente, com muito amor, nos compartilhou aqui o seu áudio, a sua experiência. Então eu vou largar aqui para a gente ouvir. Ele vai falar bastante sobre essa primeiro ponto aqui de discussão. Então dá uma ouvida aí no que o Léo nos falou. Olá, polegar opositor. Adorei a proposta desse podcast, acho que ele vai ser muito construtivo e já está sendo. E estou bem contente de poder fazer a minha contribuição. Antes de falar das redes sociais, eu vou ter que dar uma certa volta, né, já que esse tema é tão denso e abrange tantas áreas, mas não se preocupem que eu vou chegar no que é pertinente ao assunto. A primeira coisa que a gente precisa falar é sobre a amostragem seletiva. É um processo muito comum da psique humana trabalhar ter esse tipo de seletividade. E se a gente pensar em termos de pesquisas, qualquer pesquisa que tenha o mínimo de respeitabilidade, ela vai ter que levar em consideração como é que ela seleciona a sua amostra. Isto é, quando tu foi fazer uma entrevista, tu foi num local específico que tinha um tipo de perfil específico de pessoas que tinham uma característica em comum. Se sim, isso tem que ser considerado quando a gente está levantando esses dados e tentando fazer uma análise sobre isso. Por que eu estou falando disso? Estou falando disso porque é muito recorrente quando alguém tem algum tipo de desconforto, quando alguém está sofrendo por ansiedade, por estar se sentindo inadequado, a pessoa fazer um escaneamento pontual de como é que outros estão lidando com a determinada situação. Sabe aquela situação clássica em que o filho ou a filha adolescente chegam para a mãe e falam: mas mãe, todo mundo está fazendo. E a mãe fala: mas se todo mundo pulasse da ponte, tu também iria. O ponto do que eu estou chamando a atenção nem é a questão da ponte, mas sim a ideia de quem é esse todo mundo que está fazendo algo. A maneira que a gente seleciona, em geral, ela é bem mais focada. Em geral, a gente se compara com pessoas específicas, tem algum critério que a gente está usando para se comparar. E esse critério, em geral, ele é injusto. Ele é injusto porque ele não está levando em consideração o todo. Tu não está te comparando com todas as pessoas, e se tu fizesse isso, provavelmente tu teria menos desconforto, tu seria menos rigoroso consigo mesmo. Um exemplo que eu acho legal de dar disso é do técnico de futebol, Filipão, que ele dizia: quando me mandam vídeos dos melhores momentos de um jogador, esse vídeo não me serve para nada, porque nunca vi jogador jogar mal em vídeo. Né? Então, é a ideia de que nesses vídeos são editados os melhores momentos daquele jogador, mas ele pode ter tido um número, um N de situações muito maior. Ele pode ter fracassado muitas vezes, mas aquilo não está sendo registrado naquele momento, porque não é do interesse do jogador registrar e divulgar isso. Da mesma forma, quando a gente agora pensa nas redes sociais, o que a gente posta nas redes sociais? Não é, de certa forma, um greatest hits, os melhores momentos da vida de todo mundo? Tu não posta quando tu tá tendo um dia só ok, tu não posta quando tu tá mal, tu posta quando tu tá eufórico, quando tu tá bem, quando tu tá querendo se sentir bem, quando tu posta uma foto bonita, quando tu tá pronto para ir pra festa, enfim.
Tu mostra o lado bom da vida, tu mostra as celebrações, os aniversários, os natais, sei lá, mas quem tá do outro lado pode ficar com a impressão de que é só isso que existe, de que tu tá sempre bem. E aí ele faz um comparativo. Eu, que às vezes estou mal, talvez com frequência esteja mal, e essas outras pessoas que estão sempre bem. Só eu sofro, só eu passo por isso. E a partir dessa amostragem seletiva é que vem vários tipos de sofrimento, vários tipos de comparações injustas. E as redes sociais, elas têm um catalisador nesse processo. Elas são muito de magnificar isso, né? Faz parte da cultura de que todo mundo está vivendo uma grande propaganda de margarina de família feliz, né? Claro, tem exceções. Inclusive, existem celebridades que vêm para tentar desconstruir isso, revelar que elas têm depressão, bulimia, anorexia, ou seja lá qual for o seu mal, o seu demônio com o qual elas estão lutando, para mostrar que a vida delas não é só de rosas. E isso, em geral, tem um efeito bacana. Mas a gente tem que aprender a lidar com esse filtro, né? À medida que nem sempre o escaneamento que a gente está fazendo está legal. Outro ponto relevante é a da dependência. Afinal de contas, a gente tem o próprio sistema das redes sociais, inclusive um dos sócios do Mark Zuckerberg, quando criou o Facebook, ele falou isso numa entrevista, na maior cara de pau, assim, ele não estava preocupado com como é que isso ia soar. Ele disse, sim, nós projetamos a plataforma para que ela fosse o mais viciante possível. A ideia era gerar uma dependência, gerar uma situação que a pessoa ficasse vidrada querendo aqueles likes. E a gente sabe como é que é isso, a gente sabe como é que é postar uma foto e ficar procurando quantas pessoas curtiram, quem comentou e ficar atualizando isso e precisando disso. A questão é que isso acaba criando um sistema de dependência, tanto psicológico quanto químico, porque a química que a gente está despertando ali quando a gente está lidando com esses aplicativos, não só o Face, mas outros parecidos também, é de dopamina. Dopamina que é a mesma que libera quando a gente fuma, quando a gente bebe, quando a gente pratica jogos de aposta. Só que, se a gente levar em consideração a grande maioria dos países, todas essas práticas, fumar, beber e até o jogo, né, o cassino, existe uma limitação de idade. E assim, eu não estou dizendo que essas coisas são ruins. Jogar é divertido. Beber, para algumas pessoas, é divertido. Mas beber em excesso é um problema. Jogar em excesso é um problema. E, da mesma forma, redes sociais em excesso é um problema. E a partir do momento que a criança tem acesso àquilo desde muito pequeno, e hoje em dia é isso, não tem limite de idade, ela cria uma dependência, aquilo passa a ser o recurso que ela tem para administrar a maneira que ela consegue liberar essa química e a maneira que ela recorre para lidar com problemas. Né? Existe uma expressão chique que é coping mechanisms, que é basicamente as maneiras, os sistemas que a gente desenvolve para lidar com o estresse, para lidar com o trauma, com transtornos, com coisas que nos fazem mal. E tem uma pesquisa que, inclusive, se não me engano, foi o Simon Sinek que chamou a atenção sobre ela. E nessa pesquisa ele mostra que hoje em dia a maioria dos adolescentes e pessoas que já estão mais velhas até, elas recorrem não aos amigos para lidar com os problemas, elas recorrem à tecnologia, porque viciou, da mesma forma que o alcoólatra recorre à bebida quando está para baixo. A percepção que se tem dos amigos é de que eles são para diversão. Amigos são divertidos, mas eles não vão estar lá no pior momento, quando está para baixo. Até porque eles são tão divertidos que poderiam ser trocados se aparecer outra coisa mais divertida. Então eles não contam com os amigos para isso. Claro que isso é uma grande generalização e pode não ser o caso do ouvinte que está nos escutando agora. E pode ser o caso que tem alguns amigos para uma coisa, outros amigos para outra. Mas para a grande maioria de pessoas que estão tentando buscar um processo de vinculação, isso vira um problema. Vira um problema porque a ideia de que agora eu tenho 1 milhão de amigos, eu tenho amigos em todos os países, etc.,
ela pode ser um pouco fictícia no momento que tu não se sente realmente amparado para poder contar com esses amigos e poder suprir essa deficiência quando tu tá para baixo, quando tu tá precisando de uma ajuda para lidar com o estresse, né? E a solução para isso é buscar outras formas de conexão. É a ideia de se vincular com as pessoas com o olho no olho, com tirar o celular da mesa quando tá tendo uma refeição, etc. É muito perigoso quando tu tá ali só conseguindo se conectar via celular, né? Tu perde de desenvolver outras habilidades que vão ser importantes no processo de socialização. Então tá, gente. Espero que isso possa ter contribuído e tudo de bom pro grandíssimo polegar opositor. Valeu. Então, esse áudio do Léo nos traz bastante informação e bastante espaço para a gente refletir aqui, né? Eu queria jogar já para a mesa, assim, a partir do que ele falou e também do que a gente veio debatendo e discutindo sobre a questão. E aí, gente, o que vocês acham? Vocês acham que a influência da mídia, existe a influência das mídias no comportamento humano? E aqui eu vou colocar a mídia tradicional, por exemplo, como a questão da imprensa, a questão dos filmes, a questão também das redes sociais, enfim, todas as expressões, né, midiáticas, será que elas constroem o que a gente é? Onde é que está a nossa autonomia nisso? O que vocês acham? Quero ouvir um pouco vocês. Meu, é extremamente óbvio. É claro que não. Eu tô brincando, só queria ver a reação de vocês. É óbvio que sim, no caso, né? Tipo, óbvio, assim, não tem nem o que pensar. O comportamento humano é extremamente baseado, praticamente tudo, o nosso jeito de falar, o que nós fazemos, o que nós usamos no celular, tudo é baseado no que vemos, entendeu? Tá certo que ainda existe um certo livre-arbítrio, mas o nosso livre-arbítrio tá no que a mídia nos dá, basicamente. Tipo, entre escolher que programa de televisão queremos ver. Porque sim, o ser humano vive numa necessidade desgraçada e extrema de informação. Tá, então as nossas ações, tu tá dizendo que elas são baseadas em copiar as massas, né? Copiar o que o nosso grupo tá fazendo. Exato. O grupo faz, a gente faz. Mas são todas as mídias que dizem o que a gente vai dizer, o que a gente vai fazer, o que a gente vai pensar, todas elas? Cara, praticamente todas. Pelo menos tem uma certa bias no que acontece, uma certa regulagem no que fazemos. Tá, desculpa. A gente falou como nossos atos, a gente vê isso, que a gente interfere muito, as mídias interferem nos nossos atos. A gente pode perceber isso muito com as crianças, como são diferentes e como elas não evoluem, mas elas têm alguns pensamentos que a gente tinha muito tempo depois da idade delas por conta das mídias, que elas alcançam um público muito rápido e as coisas acontecem muito rápido. As pessoas descobrem as coisas muito rápido. Como ela acabou citando aí das crianças, como as crianças ainda estão se formando, a cabeça, tecnicamente, né, elas estão formando ainda um adulto, elas são muito mais influenciadas, porque elas têm que nutrir muito mais conhecimento para criar o seu próprio mix de conhecimento, entre aspas. E eu acho que as mídias influenciam sim, isso aqui até um ponto, né, obviamente, principalmente em mídias como filmes e tal, mídias que são histórias, fantasias, que muita gente diz que algumas coisas deviam ser proibidas, tal, porque influenciam demais, mas daí vai de cada um, né? Porque, por exemplo, pra tu chegar a fazer alguma coisa má, tipo, sei lá, eu vou lá ver Coringa, eu vou matar todo mundo. Tu já era louco, não foi o Coringa que te deixou louco, cara. Aguenta um tempinho, a gente vai falar de Coringa no final do episódio. Desculpa, que eu tô muito emocionado com esse filme. Eu vi ontem ele de novo. Não, nossa, cara, legal. Eu quero ver também de novo. Mas assim, o que eu posso dizer sobre isso que a Laís, que tu disse, é extremamente verdade. Eu concordo totalmente. Até isso é um efeito interessante que eu vou falar agora, que tu só consegue observar em certas regiões do Brasil, que é assim, uma ideia do jeito, assim, de quão profundo que as mídias influenciam a gente, é tu pegar e parar pra falar com uma criança de, sei lá, 8 anos, que ela não vai falar tu contigo, mesmo que seja um sotaque geral das pessoas, ela vai falar usando você. Muito provavelmente baseado em, sei lá,
dublagem que é predominantemente do Rio de Janeiro, que é predominantemente do Rio de Janeiro, em que a galera fala você. Então, isso é um efeito observável, eu diria. E um ponto que tu colocou, sim, é óbvio que a mídia influencia, mas o que me assusta é que, no meu ponto de vista, as pessoas não percebem o quanto ela influencia. E é muita coisa. Eu sempre gosto de relembrar que como eles ganham dinheiro, né? Por exemplo, no Facebook. Né? O número de curtidas e de comentários e de vezes que foram compartilhadas as postagens fazem com que uma página valha mais. Então não importa se tu está dizendo esse post é horrível ou esse post é fantástico, de qualquer jeito o dono do post está ganhando dinheiro. E vale muito a pena tu postar coisas feias, horríveis, desagradáveis, para que as pessoas se sintam motivadas a dizer eu não gosto disso, porque assim eles ganham dinheiro. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente compartilha, como a gente compartilha e, mais importante, por que a gente compartilha. O balanço geral é isso? Isso que o Fernando acabou de falar é interessante, porque, na verdade, se a gente for analisar as redes sociais, pegar principalmente o Facebook, onde tem um espaço ali que rola o debate, por exemplo, a possibilidade desse debate, ele é muito mais motivado por impulsionamentos negativos do que positivos, porque o positivo mais você vai dizer, botou uma foto bonita, que lindo. Mas tu bota uma coisa que alguém discorde, isso vai gerar um engajamento, seja ele positivo ou negativo, muito maior. E aí a coisa começa a se construir, né? Então é muito interessante isso. E só um outro ponto que eu queria jogar para o debate aqui que é interessante, eu queria trazer uma pergunta que o Chomsky fez, né? Um sociólogo, enfim, cientista político americano bem importante fez. A gente vive na era da informação e talvez a gente nunca tenha tido tanta informação nos atropelando na história da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, como é que a gente sabe tão pouco sobre as coisas, né? A gente tem informação a dar com pau, chegando por todos os lados e tal, mas o que a gente realmente sabe é muito pouco, né? No debate, enfim. Como é que isso vocês veem isso? É interessante essa problematização também. Que é justamente isso, as pessoas elas dizem saber as coisas, elas adoram palpitar a vida dos outros, adoram palpitar sobre opiniões, mas no fim elas não sabem, elas têm o direito, elas podem saber, elas podem simplesmente dar a droga do Google lá, pesquisar sobre determinado assunto, mas elas não querem, porque elas preferem procurar pelo achismo, pelo conceito geral, porque do que ela ouviu falar, sabe? É que, pra que saber se eu posso pesquisar no Google depois também? É exatamente como ele falou. Parece que o pessoal ainda, mesmo com tanta informação, parece que ainda tem preguiça de ir lá e pesquisar. Tá na tua frente ali, mas tem preguiça de ir atrás. E é como se tivesse milhares de livros ali na tua mão. Né? E tu pode, como se tivesse como é que eu posso dizer? Um mapa no livro, porque tu pode encontrar como tu quiser, tu não precisa ficar procurando. É que é mais fácil para as pessoas ter um conhecimento superficial daquilo e dizer, não, eu sei sobre isso, eu posso opinar sobre. Ano passado, a gente viu várias situações, né, por uma questão de conjuntura política, de eleições, de pessoas falando coisas, meias verdades, por preguiça de pesquisar um assunto por inteiro, ou por simplesmente achar um resumo superficial na internet e tomar aquilo como verdade universal. E daí, pegando um link na mamadeira de piroca, a gente precisa a gente precisa citar aí as eleições, que elas foram moldadas pela mídia, e eu tava lendo 2 manchetes de um jornal que a retórica dele mudou conforme a conjuntura política, na época que estava tendo o impeachment da Dilma e todas as manifestações do Fora Dilma, eles tinham uma forma de falar diferente sobre certo partido que começa com P e termina com T, e hoje em dia eles falam de uma forma diferente sobre este mesmo partido. Ou seja, indiretamente e de forma muito sutil, a gente é influenciado, sim, a fazer escolhas, inclusive escolhas políticas. Eu só queria fazer um parênteses, eu acho que não é de forma sutil, na verdade. Não, mas na manchete que eu li era uma coisa bem... Ainda bem que ainda é sutil, porque no momento que eles começarem a impor a gente a opinião, que a gente começar, que eles disserem que tu tem que pensar desse jeito e acabou, aí que a gente vai estar ferrado completamente. Tá, eu concordo 100% com o que vocês disseram de, tipo assim, a gente é muito preguiça nossa, mas eu acho que quanto mais a gente
evolui, vamos supor assim, mas a gente complica, porque tem tanta informação que acaba as importantes a gente acaba ignorando, porque é tão fácil tu botar qualquer informação que então tu vai ler muitas e muitas e o que era importante vai deixar de lado, porque antigamente tu tinha um papel, vamos supor, botar as informações, então tu vai botar só as importantes. Hoje em dia não, tu bota todas. Eu quero puxar a discussão, talvez eu corte, algumas pessoas querem falar sobre isso, mas enfim, eu quero puxar a discussão porque quando a gente propôs esse tema, a influência das mídias no comportamento humano, e eu quero focar agora então um pouquinho nessa palavra, comportamento, né? Porque o comportamento humano, e eu vou puxar meu lado biólogo aqui, nós somos uma espécie que tem comportamento social, e me parece que esse comportamento social é o que rege essa necessidade das pessoas de precisarem se mostrar ou mostrar alguma coisa para a mídia. Me parece que essa evolução do nosso comportamento social traz isso. E aí eu fiquei me fazendo assim uma pergunta que é a seguinte, que é o que eu represento para mim e o que eu represento para a sociedade, né? Então, assim, para mim, o que eu estou representando? Para a sociedade, o que eu estou representando? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? E aí eu já trago mais um pseudotópico assim, para a gente ir caminhando também, que é o que eu estou mostrando para a mídia, para as mídias, e o que a mídia está me mostrando. O que a mídia me mostra é o que eu quero mostrar, ou eu escondo alguma coisa, tipo que nem o Léo falou. Então eu jogo essa questão aí pra gente debater sobre isso, tá? Então eu quero que vocês falem assim, ó, basicamente, como que as imagens que são projetadas nas mídias influenciam na tua visão individual. Então, como tu falou, né, que o humano é um animal totalmente social, ele necessita disso, a gente tende a mostrar mostrar coisas que a mídia aceitaria, o que a mídia mostra pra gente. Que a gente não vai botar algo que totalmente diferente, a gente vai ser julgado por causa disso. A gente vai tender a ser mais igual aos outros. Talvez eu esteja não tanto fugindo do assunto, mas se as meninas depois quiserem complementar, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, sobre a questão da gente ver no Instagram imagens de relacionamentos e que demonstram pra gente o quão perfeito é um relacionamento, e quando tu vê, cara, tu tá vendo que a mulher tá apanhando, tu vai ver a imagem daquela mulher em que ela tá esbelta, tu vai ver que, tipo, é Photoshop, é Facetune, é todo tipo de edição pra mostrar algo pra gente, em que cada vez que a gente vai consumindo mais desse tipo de coisa, vai nos deprimindo de uma maneira insuportável, sabe? Porque as pessoas vivem agora nessa coisa de ter que mostrar pra gente o que é esse estereótipo do certo, e a gente vai consumindo, acreditando que esse é o certo, esse é o nosso certo, que aquele casal é o certo, e não os relacionamentos ruins que tu teve, os relacionamentos bons que tu teve. O certo é daquele famoso que teve, sabe? Até que a Marcela está falando, eu acho interessante, porque na verdade a gente cria modelos, né? Modelos de comportamento, modelos de vida perfeita, enfim, e que na verdade, na real, esses influencers, esses youtubers, sei lá, tu nunca vai chegar nesse modelo, e aí óbvio que vai ser uma frustração presente sempre na tua vida, né? Então isso é muito louco. E aí eu até queria, já antecipando o eu indico aqui, eu queria indicar para vocês um cara, eu não sei se eu vou pronunciar direito, mas enfim, Jaron Lanier, tá? Procurem esse cara, depois a gente pode postar lá no nosso Twitter. Procurem esse cara, porque esse cara é um cara muito foda mesmo, cara. Ele escreveu um livro muito legal que se chama 10 razões para deletar as suas redes sociais. Ele não está dizendo que as pessoas têm que deletar as suas redes sociais, apesar que o título do livro é esse. Mas ele está dizendo que as pessoas têm que rever a sua posição em relação a isso. E nesse sentido ele vai falar justamente isso que a Marcela falou, que na verdade para ele o nome está errado. Não deveria ser rede social ou redes sociais. Deveria ser impérios de modificação de comportamento. Porque ele condiciona esses comportamentos, ele te dá um padrão. E muitas vezes um padrão que é homogêneo, sendo que nós não somos homogêneos, nós somos heterogêneos, né?
E eu só queria fazer um comentário que é engraçado e ao mesmo tempo estranho quanto a isso, que é o quão diferente nosso conceito de verdade se tornou, que a ideia de que tanta gente tem ideias diferentes e todas devem ser aceitas, a Terra é plana, a Terra é um geóide, vacinas funcionam, vacinas não funcionam. Então, o conceito de verdade torna-se mais diluído, mais líquido, assim, varia de pessoa para pessoa. Mas, opostamente a isso, ou inversamente proporcional a isso, a ideia de como tu deve ser tornou-se única. Tu não pode mais ser de um jeito que tu escolhe ser. Não, exatamente. Agora, todos têm que ser igual àquela pessoa. É o padrão de beleza, o padrão de inteligência, é o padrão de discurso. Se tu fala estranho, se tem alguma diferença do jeito que tu fala, tu é ridicularizado. E, poxa, isso é horrível nos tempos de hoje. E essa distância entre o que é verdade, como ela está diluída, e o que é o modelo de pessoa que a gente quer ser e como ela está idealizada, causa um embate, porque as duas vêm do mesmo ponto, que é da informação múltipla, né? Eu ia dizer justamente isso, como os padrões fazem com que a gente acabe se quebrando. E a gente acaba gerando... A gente é bem do jeito que a gente é, mas as pessoas enfiam tanto na gente outras coisas, padrões, o que tu tem que pensar, o que tu não pode pensar, o que tu pode fazer, o que tu não pode, que tu acaba se quebrando. Os outros te ajudam a pular da ponte. Isso é tão horrível de se pensar que, em vez de a gente estar se ajudando, a gente só está piorando uns aos outros. Isso é um efeito curioso, mas eu acho que eu posso dizer que não acontece em todo lugar na internet. Pode-se dizer que, sim, em lugares principalmente como o Facebook ou até mesmo, sei lá, 4chan, haja realmente uma unanimidade de ideias e só uma ideia é legal e todo mundo que seja ao contrário disso vai levar pedrada, mas não tem lugares na internet que não são todos os lugares na internet que são assim. Inclusive tem áreas, fóruns mas isso é mais lá para periferia, assim, que tu é bem-vindo, a tua ideia é bem-vinda e é possível gerar uma discussão saudável. Então, periferia da internet, quer dizer, né? Sim, periferia da internet. Eu quero puxar um ponto que eu fiquei pensando sobre esses padrões, Marcela, que tu coloca, assim. Eu cheguei à mesma conclusão que tu. Produzindo a minha pauta, eu cheguei exatamente à mesma conclusão que tu. Eu discordo, Marco, de ti. Eu acho que o padrão ele está em todo lugar. Padrão de pensamento? De qualquer coisa. De qualquer... Padrão. Tá? Tu pode estar num lugar que vai ser um padrão de pensamento, tu pode estar num lugar que vai ser um padrão de beleza, mas as pessoas, no geral, se impõem um padrão. Tu diz um efeito intrínseco nas... Sim. Né? Provavelmente. Então, assim... Mas eu cheguei pensando no padrão de beleza. Que sim. É o que geralmente a gente vê mais por aí. Né? E de relacionamento também, que tu coloca assim, eu acho que é bem real isso. E sobre isso, mas aí sobre a beleza especificamente, que eu queria puxar, eu fiquei pensando que esse negócio do padrão de beleza, cara, isso é tão ilusório, e aí eu resolvi pensar por que eu achava que era ilusório. E eu acabei caindo na teoria da evolução, né, porque ele é ilusório. Porque é o seguinte, cara, eu olho nessa mesa aqui pessoas completamente diferentes e que algumas se acham bonitas e outras se acham feias entre si, né? Não percepção pessoal, mas tipo, por exemplo, eu posso achar a Marcela bonita e a Luísa feia, ou o Veronês bonito e o Galvão feio, mas o Rafael pode estar do meu lado pensando exatamente o extremo oposto. Quer dizer, o padrão de beleza, ele é tão ilusório que ele não é selecionado. Não tem seleção natural em cima desse padrão de beleza porque as pessoas continuam tipo assim, senão todo mundo seria igual. Sim. Na hora da reprodução, se esse padrão ele fosse fixado. Não? Poderia. Eu queria perguntar, assim... o único problema, eu acho que não seria igual, porque assim como as ideias, os padrões de beleza vão mudando ao longo do tempo. E em redes sociais isso está acontecendo cada vez mais rápido, inclusive, então... Mas eu acho que, Marcos, nesse sentido, é que o grande lance é que, para mim, assim, o que eu tenho visto? Eu consumo rede social.
Eu tô lá na rede social, eu tenho meu Instagram, eu tenho lá o meu Twitter, eu tenho o meu Facebook. Eu estou nessas redes, mas não por isso eu consigo fazer uma reflexão de que elas, na verdade, muito mais, e isso é muito louco de falar, mas elas muito mais me prejudicam do que me óbvio, auxiliam, favorecem. Né? Principalmente porque as redes sociais, bizarramente, elas trabalham numa lógica muito louca de recompensa, né? Como se a gente fosse uns animaizinhos. Cara, é dopamina na veia quando eu ganho like, entendeu? Eu tô ali no caça-like. Por que eu vou botar uma foto no Instagram? Porque eu quero que alguém me veja. É um lance meio de validação social, assim. Eu vou ser mais legal se eu tiver tantas curtidas. Aí agora o Instagram tirou as curtidas lá, os likes, né? Mas, e tem um pouco desse movimento. Mas é isso, entende? É um lance de validação em que, de certa forma, a pergunta que fica é: o que disso é escolha e o que disso é indução? Né? Se eu for analisar o quanto a minha ação nas redes sociais, por exemplo, ela é uma ação por escolha própria ou por uma indução? Eu tenho que fazer isso porque é assim que tem que ser, ou que é assim que eu vou ser aceito em tal grupo ou em tal espaço. A gente tem muito disso agora na internet. Por exemplo, eu sou muito fã de pessoas que se maquiam. E, cara, eu comecei a me maquiar e não foi um motivo muito legal. O porquê de fazer isso não foi um motivo, nossa, que legal, vou começar a me maquiar com 13 anos, sabe? Tipo, as meninas normalmente, não adianta dizer que as meninas normalmente têm uma pressão estética por algumas coisas. E, cara, eu tinha 13 anos. E eu não devia nem estar pensando nesse tipo de coisa. Ou devia, pelo menos, estar fazendo porque eu queria. Não por um padrão de beleza e estereótipo que tinha dentro da minha sala de aula. Porque eu não era da maneira em que eu via. E na internet, a gente só vê cada vez mais isso no Instagram. Tipo, nossa, você tem que se aceitar e ser bonita do jeito que você é. Aí tu vai lá, a pessoa tem preenchimento facial, tem preenchimento em tudo. A pessoa foi lá, photoshopou a cara e tem tem design de sobrancelha, tem cílios postiços, faz toda uma produção. E aí tu se olha e vai bater uma foto igual e tu pensa: nossa, eu tô um lixo, sabe? Tu não é igual aquele merchan que estão fazendo de seja natural. Tu não é natural daquela maneira. Só para fazer um gancho aqui, rapidinho, já passar a palavra, tem uma frase muito legal que eu até notei aqui, que é interessante pensar isso nas redes sociais, né? Os algoritmos só ficam melhores, mais eficientes, e isso é perigosíssimo, na verdade, né? É um comentário que eu ia fazer. Eles conseguem, por exemplo, para fazer uma propaganda no Facebook, eles conseguem fazer propagandas muito específicas para pessoas muito específicas. Eles podem, por exemplo, dizer: de novo, eu vendo joias, então eu vou fazer uma propaganda específica de anéis de noivado apenas para homens, apenas entre 20 e 40 anos, e apenas para quem está com o status de relacionamento namorando ou noivo. E isso é muito específico. É muito mais eficiente eu fazer uma apresentação assim do que, por exemplo, na entrada de um cinema ou no outdoor passando numa rua. Ou quando antigamente tu ia pros classificados vender um carro. Exatamente. A Marcela tinha falado da pressão estética que nós mulheres sofremos. E ontem, depois de terminar um episódio do The Handmaid's Tale, eu cheguei à conclusão, já tinha chegado a essa conclusão depois de muita leitura feminista, que nós mulheres, desde o minuto que a gente nasce, tudo que é nos mostrado, ele tem o propósito de nos moldar num padrão reprodutivo, que a gente tem que casar, e que a última coisa que a gente vai pensar é em estudar e ser livre. A primeira coisa é o casamento, a segunda são os filhos. Então, para alguém querer casar contigo e querer ter um filho contigo, tu tem que existir desta forma. E isso é muito pesado, e às vezes a gente, dentro do feminismo, a gente acha que a gente tá super liberta disso. Só que não, às vezes eu me pego pensando, por que eu tô indo gastar R$50 pra fazer a sobrancelha? Daí eu fico horas assim, e no final eu vou fazer a sobrancelha, porque senão alguém vai chegar pra mim e falar assim: bah, Luísa, tu não fez a sobrancelha, né? Que feio. Lembrando que o caractere adquirido, ele não é passado adiante, né? Então, assim, não adianta tu fazer a sobrancelha que teu filho vai nascer com a mesma exata sobrancelha que tu, tá? Então, é por isso que eu digo que esses padrões, eles acabam não sendo selecionados, porque são padrões que mudam. O Marco tem razão, o padrão ele muda muito mais rápido que a força da seleção natural. Mas, ainda assim, a gente não chega a observar isso, porque tudo que tu muda aqui e observa, de fato,
não é passado. O teu filho nasce com os mesmos problemas, entre aspas, problemas aí, com as mesmas características que tu tinha. Então, consegue ver só nas fotos. Exatamente. Até tem uma brincadeira do Friends, que pergunta pro Rachel se ela tinha medo da filha dela nascer com o mesmo nariz que ela, por causa antes da plástica, né? E é mais ou menos a mesma coisa. As pessoas fazem plástica por quê, né? É porque elas não gostam da característica dela, mas vão ter que lidar depois nos filhos, né? Então, well. O que a Luísa e a Marcela colocaram de... Tá, acontece tudo isso com a mulher assim que ela nasce e depois que tu acaba descobrindo, algumas pelo menos, sobre feminismo, tu vai em busca disso, pelo menos de ajuda com alguém. Normalmente, quem que tu vai procurar de ajuda? A internet. A internet, o que acontece quando tu vai procurar ajuda na internet, tu acaba quebrando a perna novamente, porque nela tem todos os quesitos de padrões. Então, tu tem a família e depois agora tu tem a internet que só piora as coisas pra ti em vez de te ajudar. Sim, como conquistar o crush. Passa maquiagem na cara, esteja cheirosa. Tu não pode ter CC, entendeu? Tu tem que estar sempre... Seduza. Seduza, faça uma cara bonita, esteja sempre de bom humor. Cara, eu sou a pessoa mais mal-humorada que existe na face da Terra. Eu sou muito grossa. É a Amélia, né? Isso aí é a Amélia. A Amélia que era mulher de verdade, não é? Aí tu tem que forçar uma barra, sabe? Seja de... tu não é. Goste de criança, cara. Tipo, porque mulher reproduz, agora todas têm que gostar. Cara, eu detesto criança. Na moral, sério. Eu tenho agonia de criança, eu não gosto e eu não gosto da mão delas, porque parece meleca, sabe? Sabe, a moeba? Parece isso. E aí, tipo, num almoço de família, a criança ficou grudada em mim. Que agonia que me deu. Foi o dia mais horrível da minha vida. Tu sabe que eu tava com a irmã da Laís. Não foi o dia que tu convulsionou o casamento. Com a irmã da Laís. Não. A mão da criança é pior. Não, esse daí foi o menos ruim. Tá, a criança ainda me perturba até hoje. Ok, entendi. Me perturba. Eu tava com a irmã da Laís, que é a Júlia. E a Júlia, ela é extremamente sincera, assim. E daí a gente tava falando de uma criança da internet. Daí a Júlia chegou assim e falou assim: essa criança parece um demônio. E todas as gurias que estavam com a gente olharam assim e falaram: como assim? Já ouvi isso. Como tu pode achar isso de uma criança? Cara, eu acho crianças um demônio também, se tu quer saber. Crianças são más, cara. Eu, como mais nova, já ouvi isso dela. Tô chateada agora. Eu também não gosto de criança. O que tu tá fazendo aqui? Não, por causa delas, cara, existe o cyberbullying, que é um negócio que a internet, ela propaga muito disso. Tem alguém mais maldoso que criança? Não, sério. Tem alguém mais maldoso que criança? Adolescente. Tipo, tu tá lá de boa e daí tem duas crianças e elas se olham. Adolescente é pior que Deixa eu voltar aqui. Vocês estavam falando então de padrão, né? E já que nos últimos críticas aí do nosso podcast falaram que a gente não traz dados, eu vou trazer dados e tentar fazer umas conclusões sobre isso. Tá? Eu tenho só um comentáriozinho que eu tava tendo uma aula sobre a Clarice Lispector, e daí tem as questões das epifanias que os personagens têm nos livros, e é exatamente o que acontece com a gente. A gente tem uma epifania que a gente tá, tipo, sofrendo uma questão de influência e a vida segue. A gente não faz nada pra mudar porque, não vale a pena, né? Então é a mesma coisa, tipo, por que eu tô indo fazer a sobrancelha? Isso aí é só pra seguir um padrão, mas tá, foda-se, vou fazer a sobrancelha. Uma coisa dessas influências, a gente já mistura essa influência com essa coisa do padrão. Por exemplo, em filmes mais antigos, ainda existe isso, mas era mais comum antes. Em filmes mais antigos, década de 90, 70, não existiam quase mulheres protagonistas. Era muito, muito, muito raro. E quando elas eram muito sexualizadas e coisas do tipo. Hoje em dia dá pra ver que ainda pouco, muito pouco, mas mais do que nessa época, mais mulheres vieram ganhando espaço em ficções, ou até realidade, mas, enfim, falando das ficções, vieram ganhando mais espaço. Eu acho muito bom. Bom, eu queria tacar um assunto na mesa, me baseando no que o Fernando disse há pouco tempo, e até o que a Marcela e a Luísa disseram, e até meio que todo o grupo na questão da manipulação, e esse assunto é o data science, que é a técnica que é usada, a ciência de manipulação. Tipo, se for parar para pensar, pelo data science, pela análise, tu consegue direcionar propagandas, tu consegue inclusive manipular e
o futuro, por exemplo, das eleições presidenciais, tudo vai ser na base do data science, nos dados e no direcionamento de propaganda. Isso foi tipo ano passado, ao início desse ano, esse baita escândalo do Facebook, dizendo que eles estavam vendendo informações dos eleitores dos Estados Unidos para poder fazer propaganda específica para cada eleitor, para fazer o candidato A, o candidato B ganhar. Não é só Facebook. Não, é Google, tudo. O Google, eu tenho certeza disso, que ele tá me escutando o tempo inteiro. Todo mundo tem. Eu nem tenho um gato. Eu digo, eu tenho que comprar comida pro meu gato. 3 horas depois aparece a propaganda da comida do gato. Whiskas. Whiskas, esse. Não tem Whiskas, por favor, tem muito sódio. Mas antipropaganda pro Whiskas. A gente perdeu um patrocinador agora, né? Eu só queria... Vamos falar diferente. Sua vendida! Um outro ponto... Paga nós. Um outro ponto importante Capitalismo. aqui também, é interessante colocar também nesse processo aí, que é a questão das bolhas nas quais a gente se enfia, né? Que nos dão uma ilusão, mas na verdade a gente está falando para pouca gente, pouquíssima gente, né? E o mais bizarro dessas bolhas é pensar que, de certa forma, como a gente fala só para os nossos iguais, ela cria uma dificuldade de ver o outro, né? De olhar o outro e de aceitar o diferente. E isso tem uma relação direta com a empatia, né, cara? O quanto também a gente não consegue... Não é mais um exercício, de certa forma, cultural, mas nós, enquanto seres sociais, se colocar no lugar do outro, porque essa bolha acaba nos colocando sempre entre iguais, né, Fernando? E uma coisa que eles fazem seguido, e uma outra coisa que eles fazem seguido também, é menosprezar os argumentos contrários, né? Que o pessoal que estudou comigo ali, falácias... Acho que lembra que chama essa falácia do espantalho. O que tu faz? Em vez de tu apresentar o argumento que outra pessoa está pensando, tu apresenta o argumento pior, só para que quando tu ataque o argumento, tu pareça grandão, pareça que tu sabe o que está fazendo e que a pessoa está muito errada. Isso é do Schopenhauer ou não? Falácias são bem difundidas, assim, um monte de falácias diferentes, cada um chama de um jeito, né? Mas essa falácia em específico está muito comum hoje em dia, porque quando tu diminui alguma coisa, é muito mais fácil de atacar ela, né? E a ideia das bolhas é justamente isso. A gente vai tirando as pessoas que pensam diferente da gente, porque a gente não quer, se eu sou gremista, não quero ver tópicos sobre o Inter e coisas do gênero, e eu acabo me fechando numa câmara fechada em que só reverbera o que eu falo. Todo mundo que está lá dentro comigo fala o que eu penso. E daí a gente fica isolado. Vai lá, fala aí. O meu comentário é para fechar aqui o bloco depois. Tá, o que o senhor falou é justamente isso, e daí acaba tendo um problema intelectual, né? Que tu acaba não discutindo com pessoas diferentes da tua opinião, tu só ignora, e depois quando tu vem de frente para um debate, tu fica, quê? Uma pena. E é pior ainda quando tu não debate, porque tu vai ter essa ideia que pode ser errada, que pode ser uma ideia muito ruim, e tu vai ficar com ela, por quê? Porque tu não tem nada melhor. Tu bate o pé no chão e dane-se o resto. Tu tem essa ideia, essa aqui é certa e ponto final. Todo o resto é ruim. Isso é um problemão. É um problemão. E vamos lá, então, algumas coisas que eu quero trazer aqui para complementar as conclusões de que, aparentemente, a gente está chegando à conclusão, então, aqui de que a influência é mais negativa do que positiva, me parece. Né? Ou pelo menos da forma, eu volto ao que o Léo falou, da forma excessiva como vem sendo usadas as redes, me parece uma coisa muito mais negativa do que positiva. E fica a dica, inclusive, aí para a gente pensar. Um dado que já foi publicado em 2006 na Revista Brasileira de Ciência e Movimento. Quanto maior a exposição a corpos perfeitos, entre aspas, perfeitos, daí que é o corpos padrões, assim, né, o corpo padrão, maior a insatisfação com a própria imagem, né, e maior a busca e a compulsão, de certa forma, por corpo perfeito. Então, imaginem o quanto isso pode levar na depressão de pessoas que ficam olhando e não se achando como aquele padrão, né? Então a gente deveria descartar isso. Além disso, uma coisa bem interessante que eu descobri é uma pesquisa de 2016 da Edelman Intelligence, tá? E aí sobre as mídias e a relação das mídias com o mercado de trabalho, que eu acho bem interessante. 63% das mulheres acreditam, isso é uma pesquisa mundial, 63% das mulheres acreditam que um certo tipo de aparência importa na hora de arranjar um emprego. E 83% se sentem na obrigação de seguir um padrão de beleza. E geralmente esse padrão é o padrão imposto pelas mídias.
que é o que se traz aqui, né? Então, a mulher que aparece na novela, do Instagram da maquiagem, do relacionamento perfeito, ou do cara que eu quero que pense, quero pensar igual a ele, né? Então, eu acho que essas são coisas assim que nos trazem, primeiro, que a mídia ela está presente, ela é relevante, né? Mas ela parece influenciar de maneira mais negativa do que positiva, uma vez que as pessoas tendem a serem bastante compulsivas na busca por esses padrões que são impostos pela mídia, né? O David tinha falado da questão do corpo perfeito e a Marcela das pessoas que são grandes influencers da internet que falam, vamos todos nos aceitar como somos. Tem aquela situação da Bianca Andrade, né, famosa Boca Rosa, conhecida como Pink Mouth, que fazia uma jornada no Instagram dela de como ela tinha alcançado aquele corpo atlético, comendo as comidinhas da terra, e daí ela estava fazendo uma live para um certo lugar lá e esqueceram de desligar a live, e daí gravaram ela falando, mãe, será que eu falo da minha lipo? E isso foi um escândalo na internet aí, nesse mundo de subcelebridades e influencers, que ela passou, 6 meses falando que ela tinha comido comidinhas da terra e estava fazendo academia, quando na verdade ela fez um procedimento estético, o que deixou vários seguidores tristes, porque eram pessoas que também estavam tentando atingir aquele ideal de corpo, realmente comendo as comidinhas da terra, seja lá o que isso significa, e ela tinha feito uma lipo bem cara que muitos dos seguidores não poderiam pagar para fazer. Almejamos o inexistente, né? Bom, e aí, assim, só para fechar, vamos se encaminhando para esse fim desse bloco aqui, daqui a pouco o Rafa vai fazer o fechamento. Eu queria trazer só 3 casos aqui também de demissões por postagens inapropriadas em redes sociais. Então, uma lá em 2017, que o cara botou, trabalhava no comércio e botou assim, Christine opera hoje, tomara que ela volte igual o Michael Jackson. Tomou uma demissão por justa causa no outro dia, postado no Twitter, né? E essa manchete até saiu na Folha de São Paulo. E em 2018, no Estadão publicou uma notícia de um do empresário que foi demitido e dizia assim que ele postou no Twitter saudade do tempo em que mulher dava aquela coisa em vez de dar opinião, né? Então também foi demitido. E ele é um empresário, não foi publicado a empresa, mas saiu no Estadão. Esse foi justa causa, no Brasil. Porque, nem foi, ele era CEO, acho, daí a empresa meio que limou Saquei. ele. Tá? E o outro agora mais recente, 28 de julho desse ano, que o cara da Votorantim Cimentos postou, líder é líder, independente da escolha sexual. Agora ter um líder LGBTQ+, é uma idiotice sem tamanho. O cara postou isso, no outro dia também foi demitido. Né? Então, também é uma coisa assim que, por um lado, são empresas que, em tese, estão defendendo causas justas também, né? Demitindo essas pessoas, porque os caras, não deviam, pelo menos, acho que não deviam estar falando esse tipo de coisa. Então, acho que trazem uns dados bacanas aí para nós também de como que as redes podem apoiar esse tipo de coisa também, né? E o cuidado que a gente tem que ter também ao expor as nossas opiniões e as nossas imagens nas redes, né? Eu queria só ressaltar a última coisa aqui, antes de acabar o bloco, que videogame não causa violência, mano. Não causa, por favor. Não tenta provar. Nunca foi provado e nunca vai ser, porque a única coisa que causa violência no videogame é a porra do lag. Isso causa violência. Um bug de um jogo mal feito, isso causa violência. Loot box, isso causa violência. Agora, o videogame, não. Filme também não. Série também não. Só, não, por favor. Quer falar? Desculpa. Que nem eu falei do Coringa. Só porque tu foi Coringa, tu não vai matar todo mundo. É que nem, sei lá, eu vou jogar The Last of Us. Eu não vou sair matando zumbi, porque não tem zumbi, mas tudo bem. Exato, se tivesse, eu matava, mas... Né? Eu acho que até é importante já pra gente encaminhar isso, dizer que essa questão da manipulação, né, não é uma coisa nova. Isso é importante que a gente esteja bem consciente. A manipulação de massas é uma coisa que existe há muito tempo. Agora puxando um pouquinho para a história, né? A manipulação de massas é algo que acontece há muito tempo. Não é uma coisa nova. A grande questão é, e historicamente a gente teve essa manipulação sendo colocada, por exemplo, através da imprensa. A grande questão é que hoje, isso é muito louco, essas informações que nos atropelam, elas vêm de todos os lados, né? Eu ainda comento às vezes com os alunos justamente isso. Qual dos nossos alunos, de certa forma, se informa por um jornal, né, tradicional de papel? Nenhum mais. Quer dizer, a relação dessa geração hoje com isso mudou. Agora, eles recebem informações de todos os lados. Aí eu volto para aquela pergunta que eu fiz lá no início, né? A gente recebe muita informação, mas a gente, na verdade, sabe muito pouco.
sobre essas informações que a gente recebe. E aí vai um pouquinho do que a Laís falou em um determinado momento, que é uma das estratégias de manipulação, Laís, que é a distração. Tu encher a pessoa de informação e tu distrai, de certa forma, do real problema, do real sentido das coisas, né? Fernando, quer comentar? Então, quer falar isso, por favor? Eu ia só dizer que é justamente isso, né? É pra te esconder a verdade, para as pessoas não ficarem sabendo do que realmente acontece. E assim tu foge do problema da humanidade, tu fica naquela bolha. O mundo é perfeito. Exatamente. Mas, como aqui também o mundo não é perfeito, nós vamos ter que acabar o bloco, né? Infelizmente, a gente teria debate pano pra manga aqui para mais umas 2 horas, mas não temos esse tempo. Então nós vamos já engatar e discutir o nosso próximo bloco, que é justamente o bloco, Davi. Eu indico. E este bloco, o bloco Eu Indico, temos ele sendo apoiado como patrocinador principal a Ludic English Schools, né? O momento Ludic English Schools, justamente o momento Eu Indico do Polegar Opositor. E neste bloco, amigos e amigas, nós temos justamente agora que falar do Coringa. Não vamos ter muito tempo, mas queremos falar do Coringa e o Arthur vai tocar aqui este início de bloco. Por favor, Arthur. Olá, está na hora de falar do famigerado, o Joker, o Coringa, o palhaço, enfim. Eu já vi o filme, eu acho que a maioria aqui já viu, eu não sei. Mas quem viu, já vou falar, é incrível, o filme é muito bom. É, pra mim, o melhor filme do ano, tá? E a fotografia é incrível, as cores que escolheram, apesar dele não ter gostado, né, Marcos? Apesar de não ter gostado das cores do Coringa, as cores são muito boas. A trilha sonora também é. Posso falar? Pode falar. Eu gostei da decisão de cores do filme. Eu achei que o amarelo ficou maravilhoso. Eu só não achei que combina com a paleta de cores clássica do Coringa. E eu não sei se essa decisão foi legal, ok? Não. Tá bom, tudo bem. Enfim, como a gente já tá falando, a trilha sonora também é incrível. Mas a gente não tem muito tempo, então eu não posso falar muito desse filme. Só assiste o filme, eu não posso falar muito também. Não. A crítica social que o filme faz é fantástica. Sim, também. Cara, eu queria até comentar, eu fui assistir esse filme no final de semana da estreia ali, quando ele estreou, e tinha todo o hype, né, em cima dele, todo o debate e tal. E eu só queria deixar a minha opinião sobre o filme, como que eu me senti. Cara, eu não posso nem dizer se o filme é bom ou ruim, na verdade. Eu só sei que eu saí ao final do filme e eu fiquei com um nó no estômago, assim. E curiosamente, ao terminar o filme, teve algumas pessoas que começaram a fazer piada e rir. Eu não sei se aquela risada deles era uma risada de não saber onde se colocar, ou se realmente eles queriam fazer piada, mas me surgiu esse sentimento, porque isso que me deixou no filme. Primeiro que é um filme tenso, tu espera o tempo todo, agora vai dar uma merda, né? Sofrido. E o final fica isso, aquela coisa de, meu, sério? Rindo de nervoso, né, mano? Exato, talvez foi essa risada do cara. Não só tu espera que vai dar merda, mas o filme inteiro é só merda. Tá, só acontece merda no filme. Admitam, por favor. A cena do anão é engraçada. É a melhor. Mas sem spoiler. Não, mas o que o Rafael falou, o filme, ele acertou, cara. Ele é feito pra tu sair com as pernas bambas com um nó no estômago. E foi exatamente o que aconteceu com isso. Sair dodói. Ele passa uma humanização do personagem, tu te identifica com ele, ele não é o vilão, ele é um cara. E, nossa, isso é muito bonito. Pra mim foi fantástico por causa disso. Grande parte o que ele faz é uma reação. Ele é o cara, é o alvo, ele que tá sendo apedrejado. O vilão é a sociedade. O vilão é a sociedade no início. E uma outra coisa que eu notei também no filme, que eu até tava comentando com o pessoal isso. Bom, qual é o Coringa
que a gente tá falando ali, né? E eu não consigo, essa é uma percepção minha. Pra mim, aquele Coringa ali não é apenas um Coringa, mas vários Coringas. Porque tu tem um Coringa ali infantiloide lá no início, né? Não quero dar spoiler, mas que cuida da mãe dele e tal, que é o cara meio à margem, mas tu tem o Coringa ali, o cara do caos, que é o assassino. Tu tem o Coringa ali, que é o cara que não tem limite. Então tu tem, na verdade, ali, até me fala, mas isso é a evolução do personagem. Não sei se é a evolução ou talvez a origem do personagem. Essa loucura que é a junção de várias coisas, né? E que vai, daqui a pouco, lá, depois de 10, 15, 20 anos, formar o Coringa que a gente está acostumado a pensar, conhecer, enfim, e debater. Não vai no cinema também esperando um outro Heath Ledger igual. É totalmente diferente. Cada Coringa tem o seu diferencial. Não tem nada a ver. Mas Heath Ledger era melhor. E importante também destacar, para além disso, a atuação do Joaquin Phoenix, né? Cara, o cara segura praticamente sozinho o filme todo. E isso é respeitável, fantástico, né? Estão dizendo que o cara vai concorrer ao Oscar aí, talvez ganhe, não sei, né? Acho que seria a primeira vez, na verdade, que um filme de super-herói, né? Enfim, do universo dos quadrinhos ganha, não, de melhor filme, de melhor ator, sim, né? Teve o prêmio principal. O Heath Ledger ganhou o prêmio mas honorário. Ele ganhou póstumo, né? Ele já tava muito, a gente não sabe o quanto tem ali do sentimento pós-morte, né? E eu não sei se vocês sabem, mas aquela doença que ele tem no filme, doença não, condição, desculpa. Aquela condição que ele tem no filme, que ele ri a qualquer hora, existe mesmo. Se tu precisar, existe. Tem realmente gente que tem isso. E isso é muito louco. Tem vídeo até na internet de gente rindo, depois chorando. É bizarro. Mas, assim, o que eu gostei do filme, assim, foi uma coisa que me marcou. Porque por mais que eu não concorde que seja bem o Coringa, ou pelo menos o Coringa que eu tô acostumado no filme, eu amei o filme, tá? Diferente do que falaram de mim na live lá, que eu não gostei, eu gostei do filme, ok? Mas assim, sem querer dar muito spoiler, eu diria que esse filme me deu um efeito assim, quando eu vi alguém morrendo, que sim, tem mortes, obviamente, mas assim, é um efeito diferente do que acontece quando, sei lá, o Keanu Reeves mata alguém. Eu pensei no spoiler agora, muito bom. Mas é aquele spoiler assim, porra, o pai, eu vou dar um spoiler que eu não poderia falar, o pai e a mãe do Batman morrem. Não. Ô Laís, no final eu vou te dizer uns spoilers legais. Isso é do universo do lance, não, mas, legal. Quando eles morrem, de novo aquela cena do colar já deu, né? Chega. É tipo o Tio Ben, né? Chega. Com todo o poder vem uma grande responsabilidade. Mas o que acontece? Tá, não, só pra fazer mais um comentário então, sem querer dar spoiler. Tá? Vou puxar o comentário de um amigo meu que até falou lá no início do programa, o Léo Azevedo, discutindo com ele sobre o filme, ele me trouxe um ponto que é muito interessante. Ele falava, poxa, como deve ser idiota tu ser um capanga de um vilão? Porque o vilão vai te deixar pra trás, ele vai te abandonar, ou o Batman, né? Então tu tá, de qualquer jeito, tu não vai te dar bem. E esse filme passa uma ideia diferente, tu não tá seguindo porque tu quer dinheiro, porque tu... É um ideal que está por trás. E isso é muito bonito. Isso é um fechamento muito grande do filme. O final ali, né? É muito simbólico aquele final, né? Muito legal, muito bacana. Então fica aqui, né? Laís, quer falar, por favor? Eu só tô com medo aqui que tá todo mundo dizendo muito bem do Coringa. A gente vai ter vilões aqui, porque as pessoas estão esquecendo muito dos mocinhos agora. Os mocinhos são chatos. É tudo a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Vai lá, bate no vilão. Mas eu sou suspeito. Fala mal do Homem-Aranha. Não, Homem-Aranha é diferente, tá. Fala, ô Veronês. E só terminando pra falar das mortes, esse filme é real, parece real. Tu não assiste que nem Keanu Reeves das mortes que tu vê de boca aberta, assim, e só absorve. Não, isso aqui tu fica mal. É isso aí, então fica a dica. Assistam o Coringa, assistam o Joker, né? O grande vilão do momento aí que tá bombando no mundo pop. Mas agora, encaminhando o final do nosso programa, muito obrigado a quem até agora... Salva de palmas aquela pra quem ouviu nós até agora. Oba! Que isso, essa galera é corajosa. Ficar aguentando a gente 1h30 é um fenômeno, essa galera. Seguinte, pra finalizar este bloco, momento Ludic, English Schools, eu indico... Cada um de vocês agora vai indicar alguma coisa pra galera em casa que está nos ouvindo. Uma frase. Leiam Novembro de 63. Muito bom. Criatividade zero, eu indico estudar. Assistam Sociedade dos Poetas Mortos, porque é incrível. Eu indico Senhor dos Anéis, alguém maratona comigo. É claro que eu maratono depois. Eu indico o livro Neuromancer, do William Gibson, é incrível.
Eu indico o filmezinho Rango, bem legal. É só isso. Eu indico a série documentária da Netflix Explicando. Eu indico que vocês escutem Kanye West. E eu indico a série Mr. Robot, que tem na Amazon Prime. É fantástico. Eu vou indicar um podcast, Beleza Pra Quem, do B9, que é produzido pelo mesmo pessoal do Mamilos. Excelente podcast, 30 minutinhos, excelentes. Melhor que esse não, né? É, exatamente, indica Polegar Opositor. E eu vou indicar, relacionado ao nosso tema central aqui, 1984, do George Orwell, tá? Fica a dica, leiam 1984. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Estamos nos encaminhando para o encerramento do Polegar Opositor. E eu quero, primeiramente, agradecer profundamente aos nossos patrocinadores e apoiadores. Universitário Lindóia, e quem quiser contatá-los, eu vou deixar o telefone, tá? O WhatsApp, 999-74-5154, certo? Além do Universitário, temos também a Ludic English Schools, no telefone 3348-7174. Vocês podem procurar também as redes sociais dos nossos patrocinadores da mesma forma, tá? Quero agradecer profundamente nosso convidado aqui, o Fernando Esteves, professor de filosofia. Por favor, Fernando. Foi muito bom estar aqui, o pessoal pensa bastante não só na aula de filosofia, mas fora, então dá um baita orgulho, assim. Então foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês hoje. Muito, muito, muito obrigado à presença do Fernando, né, por nos ajudar aqui a contar, e ele é bem-vindo sempre que quiser aparecer aí para conversar e debater conosco, fique à vontade. E eu queria então me despedir dizendo o seguinte: as matrículas para 2020 do Colégio São Judas estão abertas, tá? Da educação infantil ao ensino médio. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp ou ligue 9892260286. E também temos as inscrições para o vestibular da Faculdade São Judas Tadeu, certo? Administração, Ciências Contábeis ou Direito. As inscrições para o vestibular estão abertas e podem ser feitas online pelo site saojudastadeu.edu.br, certo? Fica aqui o nosso agradecimento, muito obrigado a todo mundo que ouviu este episódio. Lembrar que temos lá o nosso Twitter, @poliopositor, nosso youtube.com/polegaropositorpodcast, e qualquer sugestão, dúvida, recado pra galera aqui, manda também pelo nosso e-mail, que é podcast@saojudastadeu.edu.br. Muito obrigado e tchau, galera. Este podcast é realizado pela Instituição Educacional São Judas Tadeu e conta com o patrocínio de Universitário Lindóia, Ludic English Schools e Muda, Consultoria Científica e Desenvolvimento Pessoal.